Josué, capítulo 5. No outro lado oeste do rio Jordão, viviam os amorreus e os cananeus. Estes moravam à beira do mar Mediterrâneo. Quando os reis desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o rio Jordão para o povo de Israel passar, perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. O Senhor mandou Josué separar um dia para fazer facas de pedra e circuncidar todos os israelitas do sexo masculino. Josué obedeceu e fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas num lugar conhecido como Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra que tinham sido circuncidados quando Israel saiu do Egito haviam morrido. Todo o povo que saiu havia sido circuncidado, mas todos os meninos que nasceram durante as viagens no deserto, depois da saída do Egito, não haviam sido circuncidados. O povo de Israel ficou perambulando pelo deserto por 40 anos, até que os que já tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, morreram nesse período porque tinham desobedecido ao Senhor. Por isso, o Senhor tinha dado a palavra de que eles não iriam entrar na terra que tinha prometido aos seus antepassados, terra em que jorram leite e mel. Assim, Josué fez com que os que nasceram e cresceram durante a longa viagem fossem circuncidados. Eles estavam incircuncisos porque ainda não tinham sido circuncidados no caminho. Depois da cerimônia da circuncisão, toda a nação ficou repousando no acampamento até que sarassem os que tinham sido circuncidados. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi a vergonha e a humilhação sofridas no Egito. Por isso, aquele lugar se chama Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, ao anoitecer, enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó, comemoraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, eles começaram a preparar as suas refeições com os produtos do território que estavam invadindo. Nesse dia comeram pães feitos sem fermento e cereais tostados no fogo. Como já podiam comer os mantimentos da terra, do dia seguinte em diante, o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante, eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Josué aproximou-se rapidamente dele e perguntou: Você é amigo ou inimigo? Nenhuma coisa nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se com o rosto no chão e adorou e disse: Estou pronto para receber as ordens do meu senhor. Tire as sandálias, disse o comandante do exército do Senhor, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: Entregarei a você Jericó, seu rei, e todos os seus soldados. Preste atenção: todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado,
o muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida, vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem um grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué. Até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem, e então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles, e o restante dos homens ia na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No segundo dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas, então, entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava quando os muros caíram. Destruíram tudo que nela havia, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos e tudo que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então, os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então toda a cidade, queimando tudo que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião,
Josué pronunciou este juramento: Maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria, e quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Josué, capítulo 7. Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas, e a ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou a eles: Vão lá espionar a cidade. E eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué: Não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Assim, foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E com isso, o povo de Israel ficou apavorado. Então, Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra e jogaram poeira sobre as cabeças diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: Ó Senhor Deus, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tínhamos obtido. Ó Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações desta região ficarão sabendo o que aconteceu, e nos cercarão, nos atacarão e eliminarão o nosso nome na terra. E então, o que o Senhor fará com seu grandioso nome? Mas o Senhor disse a Josué: Levante-se. Por que você está prostrado desta maneira? Israel pecou desobedecendo as minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas também escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Coloque-se de pé e diga ao povo: cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: existem coisas proibidas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Portanto, amanhã cedo vocês virão, tribo por tribo, e o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence o culpado. Em seguida, ele indicará o grupo de famílias. Esse grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, ele e tudo que é dele, pois rompeu a aliança do Senhor com Israel, e
trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente. E o Senhor indicou o grupo de famílias chefiadas por Zerá, família por família. E a família de Zabdi foi a indicada. Josué fez a família de Zabdir vir à frente, pessoa por pessoa, e o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: Realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de barra de ouro, pesando 600 gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda. Coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá, como Acã havia dito: a prata por baixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois, levantou sobre ele um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Acor até hoje. Assim, apagou-se o furor da ira do Senhor.